podcast. Nós somos do Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores aqui de Blumenau e de Santa Catarina. Empreendedores, inovadores, líderes, gestores, gente que faz acontecer, gente que faz a diferença e gente que inspira outras pessoas também a empreender. Antes de mais nada, antes de apresentar o nosso novo apresentador substituto e o nosso entrevistado, eu vou pedir para você se inscrever aí no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube. Aciona a sineta também, é importante, porque assim você vai saber quando novas entrevistas são publicadas no canal. É sempre terça e quinta às 7 horas da noite, mas assim você não precisa ficar agendando, né? O celular vai lá e te avisa quando essas entrevistas são publicadas. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para você ouvir onde e quando bem entender. Aliás, não só no Spotify, né? Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, todas as plataformas de podcast tem lá o Antes Tarde do Que Nunca, é só fazer uma busca que você vai encontrar. Siga também o podcast no Instagram, é @podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca, para não ficar tão grande, né? A gente fez uma redução, ficou então @podcastatdqn, siga lá porque a Maria coloca lá teasers, agenda, enfim, coloca um monte de material aí para vocês, certo? Ao meu lado está Guilherme Tomil, ele que veio substituir o substituto, né? Porque, para quem não sabe, o Rafael tá viajando, né? Foi lá para os Estados Unidos, está lá um mês, vai ficar um mês, coisa boa, né? Quem pode, enfim, a gente fica aqui, né, Maria? Aí o JP Rossi de Souza, da Premier Soft, veio aqui, ficou um pouco com a gente também substituindo o Rafa, agora é o Guilherme Tomil que assume esse posto. Tudo certo, Guilherme? Tudo certo, primeiramente uma grande honra, agradeço pelo convite, eu vou ficar muito feliz aqui ajudando a fazer esse podcast, né? E substituir o Rafa é uma tarefa difícil, né? Mas cada um com suas características. O Guilherme já tá macaco velho também. Ele vem uma vez por mês aqui ajudar a gente, então ele com certeza já sabe como fazer. Sim, né? sim, com certeza. Antes de qualquer coisa, antes de apresentar o nosso convidado, muitos já reconheceram com certeza, vamos falar um pouquinho dos patrocinadores, né? Começando aí pela ProWay, que está aqui hoje, por sinal. A ProWay, uma escola de informática, não é só uma escola de informática, na realidade eles são muito mais do que isso, né? Eles oferecem cursos e projetos aí para empresas que precisam capacitar seus funcionários nas mais diversas áreas, não só na tecnologia da informação, mas em outras áreas também, né? Estão indo para construção civil, arquitetura, design, tem tudo, assim, tem uma gama de soluções para você que quer melhorar o seu desempenho profissional ou quer mudar de carreira, numa dessa, quer dar uma guinada, quer vir para a tecnologia da informação, já que o setor está precisando de mão de obra, procura a ProWay, que com certeza lá na ProWay você vai encontrar alguma solução, algum norte, e se a sua empresa também precisa capacitar os funcionários ou precisa de funcionários, de colaboradores de uma determinada área, procura também a ProWay que eles vão te ajudar com certeza. Temos também a Premier Soft, outra empresa que trabalha com tecnologia da informação, né? A Premier Soft já esteve aqui, o Rodrigo já conversou com a gente aqui contando a história da empresa, o JP veio aqui como host também, são os dois sócios ali da Premier Soft. O que eles fazem? Eles são uma fábrica de software, de soluções, melhor dizendo, né? Se você precisa de alguma solução em tecnologia, seja no site, seja no aplicativo, em qualquer plataforma, procura a Premier Soft que eles vão ajudar vocês de alguma forma. Eles vão dar um caminho, pelo menos, para que você siga para desenvolver a solução que você precisa. E também eles alugam, entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas aqui, mas eles alugam pessoal também. Se você precisa de um desenvolvedor full time para ficar lá desenvolvendo tal, na sua empresa, trabalhando, aluga com a Premier Soft. Eles têm lá gente de sobra, o que é raro hoje, né? Não é de sobra porque eles estão lá trabalhando, né? Mas enfim, eles têm gente lá para ceder, para alugar para vocês, para ter um desenvolvedor em casa, se é o caso necessário. Premier Soft, então, nossa segunda patrocinadora. A gente vai falar também da CRW, exatamente na hora que apareceu a logo da CRW. A CRW é a responsável por esse painel sensacional aqui, um painel de LED montado toda semana. Eles vêm aqui e montam esse negócio. É impressionante a velocidade com que eles montam. E não é só isso que eles fazem não, tá? Eles fazem toda a parte de áudio e vídeo para eventos com a CRW. Você pode contar com eles. E outra coisa importante, né?
contrate profissionais para tocar o seu evento, porque muda completamente. Um evento sem profissionais capacitados é um evento meia boca. Então, se você quer um evento bom, procure gente que conheça, porque com certeza faz a diferença. Eu garanto, porque eu já fiz vários eventos e sei bem como é que é isso, né? Quando a coisa é meio mal feita, fica meia boca, aquela coisa assim, não atrai tantas pessoas, aquela coisa. Mas quando é bem feito, quando tem profissional por trás, recomendo, e a CRW, com certeza, nessa área de áudio e vídeo, eles são muito bons. E por fim, Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja de carros usados, veículos usados do país. Eles que têm sede lá na BR-470, provavelmente você já passou por ela, a Isidoro Automóveis, mas também tem uma loja em Jaraguá do Sul, em Itajaí, Navegantes, é isso, né? Em breve... o feirão itinerante também. Onde não tem loja da Isidoro, essas cidades podem receber o feirão itinerante. Eles colocam um monte de carro em cima da cegonha, vão de cegonha lá para a cidade onde você está, uma cidade menor, que não tem loja da Isidoro, e lá eles montam um circo praticamente, né? Um feirão lá com os carros para você também ver. Então, se você quer comprar um carro usado, se você quer vender o seu carro ou trocar o seu carro usado, procura a Isidoro Automóveis. Se não quiser pegar 470 para chegar até lá, vai no site, isidoro.com.br ou isidoroautomóveis.com.br? isidoro.com.br. Lá tem o link para o WhatsApp, eles te atendem pelo WhatsApp também, pode ser fim de semana, enfim, fica à vontade para fazer a tua cotação, para ver o que pode ser feito de melhor e assim por diante. Tenho certeza que o pessoal lá vai te atender bem. É isso, né, Maria? É isso. Falei bem? Que bom, sensacional. O Guilherme eu já apresentei, vai ser o nosso host a partir de agora até o Rafael voltar. E do lado dele, Dr. Sérgio Tomil, pai do Guilherme, né? Isso Vamos lá. mesmo. Hoje tem, como é que diz? Nepotismo. Nepotismo aqui. Tem nepotismo no programa hoje. O Sérgio é o criador da ProWay praticamente, né? A gente falou aqui da ProWay, das soluções que ela oferece, e o Sérgio criou. Quanto tempo já? 27 anos, meu Deus do céu, passa rápido demais. A gente fez uns cartãozinhos assim, né? Com as pessoas que tinham mais tempo de empresa. O dele era 27 anos. Eu não sei se deu... se ele é mais velho ou não, né? Vai saber. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por estar aqui novamente, né? Já estivemos aqui para contar a história da ProWay, né? Hoje vamos contar um pouquinho mais da história dele mesmo, Na né? verdade, essa era a ideia, né? Eu trouxe aqui nos últimos meses o Alexandre, eu trouxe o Tarcísio, a gente conversou um pouco das histórias das empresas parceiras. Empresas parceiras nossas e daí, antes que eu continuar a contar as histórias parceiras, eu acho que é bom contar a história do Tomil, né? A história dele mesmo, né? Eu acho que tem uma vivência de trabalho desde da época lá, daí a gente vai explorar a parte da Artex, Hering, né? Vamos fazer um pouco de dinossauro aqui, né? Com certeza. Eu sei que tem bastante dinossauro também que acompanha, então é legal. Não, com certeza. Muita gente que provavelmente trabalhou com o Tomil em outras empresas. Então, a também, nossa né? ideia é aqui contar um pouco da história até chegar à empresa, né? Porque se for colocar 27 e como ele tem 30 anos a mais que eu, ele tem 59, né? Então, a gente tem algum tempo aí que a ProWay não existia, né? Então, É verdade, muita coisa rolou nesses 39 anos aí, né? Sim, 39? com 39, tu falaste? Não. Isso. 27 de empresa, 59 de... de vida. Exatamente. Então, 59, beirando 60, né? Tomil nasceu onde? Eu nasci em Blumenau. Aqui mesmo, Blumenauense. Sim, antes de... Filho de Blumenauense? Filho de... na verdade, um pouquinho de pré-história aí, né? Os meus... vamos falar de trisavós, né? Meu trisavô, ele veio da Itália, né? O meu bisavô nasceu num navio, né? Isso lá no final do século XIX, né? E se estabeleceram no Gasparinho. E ficaram por lá, né? Agricultores e tal. O Gasparinho eu sempre esqueço. Gasparinho. Passando o viaduto, entra à direita ali e vai embora, é isso? Faz aquele contorno ali para trás. Ou né? Rua Brusque, né? Que daí tu vai pra Gaspar Alto e depois... Sim, exatamente. Isso. Rua Brusque aqui pelo distrito do Garcia, no caso. Aí né? desce lá, né? Eu nem sei direito, eu passo muito de bike por ali, né? Então... Verdade, Inclusive, é a uma gente trilha pedala boa ali. Dá uns trilhos. Então, eles se estabeleceram lá e vieram para Blumenau em 1950. 1950. Isso. Tá. Meu pai já com 7 anos, né? E daí Garcia, Reino, né? Reino do Garcia. A minha mãe também, né? Nasceu em Tijucas, mais ou menos nessa época também veio para cá. E eu nasci nos anos 60. E nasci em Blumenau. Tua mãe, então, é daqueles... Porque, assim, para quem não sabe, e eu fui saber disso muito tempo depois também de estar aqui em Blumenau, eu tô aqui em Blumenau desde criança, o Garcia foi colonizado, em parte, por gente que veio de Tijucas.
É impressionante como tem gente que veio de Tijucas. E aí eu É. descobri, acho que foi a Urda Krieger que me falou sobre isso, a escritora Urda, ela fez uma pesquisa e, de fato, muita gente, não só de Tijucas, mas do litoral ali, ao redor de Tijucas, veio trabalhar provavelmente na empresa Garcia, imagino eu, que hoje é Coteminas, né? Que foi Artex, e provavelmente faltava mão de obra aqui, não sei exatamente o que aconteceu, e por isso até que o pessoal do Garcia tem um sotaque diferente. Tem um puxado assim pro açoriano, às vezes, que é o pessoal mais antigo do Garcia. Eu não conhecia, eu gosto muito da Urda, já li alguns livros dela. Mas os dois se conheceram, né, meus pais, ali na Tecelagem União. Onde era isso? Tecelagem União era... como é que é o nome daquele prédio? No Garcia mesmo? Floresta Negra, né? Sim. Tem Sim. um lado, agora tem um prédio novo lá. Floresta Negra é Cima aquele tem um condomínio morro. de tijolinho à vista. Era da lá. família Tais, né? Era do pai do Félix Tais. Sim, porque eles têm até o escritório do lado ali, do né? Cristiano Tais, que inclusive É nosso instrutor lá, já nosso veio aqui. instrutor, o neto dele, Cristiano Sim, Tais já veio Neto, aqui. é nosso instrutor, acho que já veio aqui, né? Então ele tinha uma tecelagem lá no topo do morro. Bem, assim, para época, bem interessante. Aham. Né? E os dois se conheceram lá. Né? Trabalhando lá, os dois trabalhavam na, mesmo. na tecelagem. Que bacana, que bacana. Eles se casaram em que ano? Em 62, 62. E tu nasceste em 63. 63, um aninho depois, né? Normal. Aham. Era assim que funcionava, né? Sim, não dava para dar muito tempo. Mas Sempre É isso. moraste no Garcia, então. sempre morei lá e... No Zendron, na verdade. né? ali da região do Zendron, Uhum. né? E casei em 85. E história, um pouquinho de pré-história é isso aí. Aham. Mas antes de casar, vamos lá. Morava no Zendron, estudava onde naquela época? A gente era de família bem humilde, tá, Uhum. Pancho? Então, família toda, né, do meu pai, né, e os irmãos dele, da minha mãe também, tudo lá no Zendron, Uhum. tá? E daí, assim, morei lá de guri, comecei a trabalhar com 14 anos. Era normal também. Normal. A gente começar a trabalhar com 14 Então, anos. assim, a família toda era Onde que tu da começou a empresa. trabalhar? Artex. A família toda, quer dizer, pegar Blumenau, né, naquela época ali, né, nos anos 70, 60, 70, todo mundo trabalhava em empresa têxtil. Sim, verdade. Né? Era a muito companhia, forte. né? Ninguém falava Hering ainda, né? Exato. Ou trabalhava na companhia, ou trabalhava no Quinch, Aham. Teca, né? Cateca, né? Sulfabril, né? Artex, e um pouco antes ainda, também era muito forte a empresa Garcia, Sim. a empresa industrial Garcia, que era, né, a mais antiga de todas elas, né? Aí tinha as duas que ficavam mais afastadas lá, a Altenburg também e a Karsten também, né? Tinha, daí tinha Karsten, tinha Mas Kremer. essas daí eram mais centrais, vamos dizer assim, né? A Teca tá aqui do Eu acho que lado. assim, as maiores, né, era Artex, companhia, a Sulfabril. Sulfabril a Teca. e a Teca, Uhum. né? Depois, eu acho que vinha também num nível parecido a Kremer, né? Verdade. Tá? E aí, mudando de Karsten, ramo, já tem a Autônoma também ali do lado, enfim, tem grandes indústrias aí. É isso daí. Então, assim, todo mundo, as famílias tinham pessoas trabalhando nessas empresas, Sim. né? E era de pai para filho, né? Tipo, já, né, armava... E foi assim, né? Na verdade, eu comecei com 14 anos, tá? Não foi bem na Artex. Eu comecei na Dudalina, Aham. né? Ah, verdade. E lá eu trabalhei um ano. Dudalina quando era 15. ali na 15, Padre Jacobs, acho que era, não era? A fábrica era na Padre Jacobs, Aham. daí tinha loja na Rua 15, edifício Shadrach, Olha, aquela Uhum. loja bem na frente ali. Tinha uma onde outra hoje loja tem da Milé, talvez? Ou ali acho que é, pertinho. isso é do lado, isso. no lado da Miller ali, Uhum. tá? Não sei qual loja que está lá agora. Trabalhei com o Sérgio Fernando, Aham. né? Até hoje, aí, quando a gente se encontra ainda, por incrível que pareça, né, ele me reconhece, a gente conversa. Tinha outra ali na Praça Doutor Blumenau, quer dizer, eram lojas, né? Sim. Era bem interessante. E fazias o que lá na Dudalina? Imagina, 14 anos, um guri, né? Tudo, Então era office boy, Sim. trabalhava no escritório, fazia o que vinha pela frente. Ia para os bancos, aquela coisa toda. Tá, tinha muito negócio de banco. Pra quem não lembra também. levar coisa de uma loja para outra, os envelopes e E tal. teve né? isso foi na década de 70, né? Provavelmente. Foi 77. Então entre 70 e 80, o que veio de banco para cá, tanto que até a Rua 15 ficou conhecida como Sim. a Rua dos Bancos, que era Sim. impressionante a quantidade de agência bancária que tinha lá, e de todos os bancos possíveis. Né? Então foi legal assim, porque eu conheci daí cada centímetro da 15, né? E uns personagens da época, né? Conheci o Sr. Vili Zieber, né? E caminhando com ele lá pela 15, ele contando.
as histórias, né? Sim. Ele sempre ia lá, ele já era um senhor de idade na época, tá? Não lembro muito detalhe, mas assim. Então, Casa Caça e Pesca era muito forte, né? A gente ia muito para lá e tal. E no ano seguinte, então, meu pai disse, não, tem que... Tá longe, a gente trabalha aqui na tecelagem, vai trabalhar também. Daí eu fui para lá. Mas aí foi para Coteminas, para Artex, no caso. Para Artex. Não era Garcia ainda, já não, tinha mudado para Artex. A Artex comprou a empresa Garcia em 73. Ah, foi em 73, tá. Daí ali houve a fusão, derrubaram o muro e virou uma empresa só. Entendi. Depois o teu pai, depois da tecelagem, União, ele foi para Artex também? Foi. Ah. Ele trabalhou antes na empresa Garcia, né? E meu pai, ele tinha uma profissão que era bem requisitada na época ali, tá? Ele era engomador. Daí mexia com produto químico, sempre as misturas certas e tal, então ele era muito requisitado ali, né? Então ele pulava muito de... Daí ele foi para a empresa Garcia, foi para a Artex, daí voltou para a Garcia, voltou para a Artex, daí quando foi a fusão... Era disputado. Na época ele foi inclusive para Rio do Sul, que chamaram lá. Assim. Ele mexia, né? Ele era tecelão e mexia com engomadeiro. Tá? Então, e na Artex tu entraste para fazer a mesma coisa que fazias na Dudalina ou foi direto para fábrica? Fábrica foi bem duro, assim, foi... Tu tinha 15 anos, né? 15, 16, porque se 15 anos, com 14 eu já me sentia, 15 anos eu já era velho, né? Já estava trabalhando um ano, era outra visão. Sim, verdade. Assim, né? Eu vejo hoje, a gente vê um guri de 15 anos. Nossa, é uma criança praticamente. Já tinha que, acordar às 4 para começar às 5 da manhã. Deus do céu. Daí eu estudava à noite, eu estava estudando à noite, trabalhava na Dudalina, então chegava em casa às 11 e pouco, de ônibus, ia dormir quase meia-noite, acordava às 4. Meu Deus. Uma rotina massacrante. Eu acho importante que os adolescentes comecem a trabalhar cedo. Eu gosto dessa ideia, eu mesmo também. Mas não precisa ser nesse nível também, né, Sérgio? Eu acho que é bacana conhecer, nem fazer 8 horas, não, mas acho bom que as pessoas conheçam, né? Eu tive a oportunidade também, quando adolescente, de trabalhar com minha irmã no comércio. E era bacana, nas férias, principalmente, do colégio, né? Eu ia trabalhar com minha irmã, juntar um dinheirinho e tal, e trabalhar é um negócio impressionante, porque tu conheces muita gente, é importante, né? Para desenvolvimento até do adolescente, para quebrar a bolha onde ele vive, é muito bacana. Não, eu concordo, mas assim, não daquele jeito que a gente fazia na época. Não, com certeza não. Era só eu, né? Mas quanto assim... tempo ficou nesse... Fiquei direto, né? Até quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, quando eu fui direto para essa área, até 84. Então, assim, mesmo comecei a faculdade trabalhando, né? Claro que lá dentro, né? Qual faculdade, Tomil? Administração. Tá, aqui na FURB mesmo. FURB. Tá, eu fiz administração, depois eu emendei, acabei a administração e fiz processamento de dados. Tá? Mas era muito complicado. Eu lembro uma vez de manhã eu tive um colapso, assim, né? Eu acordei porque eu estava virando e, além de não feliz com isso, eu fazia cursos à tarde. Ah, meu Deus do céu, também, não podia dormir, não. Me castigava, assim, a gente eu acho que eu sempre me cobrei muito, né? E, assim, eu lembro que em 75, quando meu pai foi chamado lá para trabalhar em Rio do Sul, eu fui para lá e lá não tinha escolas, assim, tinha que atravessar a rodovia para uma escola que eu não lembro mais que ano que eu estava na época, mas... A rodovia é 470. Já. Tá? Daí minha mãe não aceitou aqui de jeito nenhum e tal, e assim, a primeira visita que apareceu lá, eu conversei com ele, meu tio, e eu voltei. Olha. Tipo assim, né? Chorava toda noite, né? Porque eles ficaram lá e aquilo adiantou, quer dizer, ele acabou desistindo lá da empresa e voltou porque eu tinha ficado aqui. Mas porque, se eu não estudar, eu tô ferrado, né? Sabe? Mas eu tinha aquela visão, eu tinha 12 anos na época, mas estava muito claro para mim. Né? Assim, a cobrança era tua, então, também? A cobrança não era a cobrança dos pais. Eu sabia que, o que vai acontecer? E eu tava assim, sabe aquela história aquela música, Todo Menino é um Rei? Martinho, né? Acho que é Martinho. Não sei. Mas enfim, Carvalho, sei lá, enfim, alguma coisa aí. Eu tinha aquela coisa assim do tipo, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo para mim, sabe? Mas eu preciso estudar. Sim. Isso. Agora, assim, nunca fui um cara muito estudioso e tal, né? Mas eu sabia que eu tinha que traçar aquilo, tá? E daí foi ali, né? 14 anos, 15, né? Na fábrica já. Daí, 82,
eu passei no vestibular. O vestibular na época era bem complicado de passar, né? Não é como hoje, praticamente. Sim, era muito disputado, né? E daí eu comecei em 82, administração, né? Terminei em 86, 87, na época era estágio, né? A gente falava de estágio, né? Então não era TCC, né? Você tinha que fazer estágio, tinha que fazer 2, tá? E foi embora, tá? Por aí. Na Artex, tu começaste na fábrica fazendo o que exatamente lá? Na fábrica era um setor que era antes da tecelagem, chamava de preparação, tá? Então lá eu fiz de tudo, assim, né? Trabalhava nas máquinas lá, urdideira, né? Que fazia preparação para tecelagem e tal. Depois eu sempre gostei muito de guiar e tal, vieram empilhadeiras, daí eu fiz o curso, comecei a mexer com empilhadeira, até hoje eu vejo a empilhadeira, eu tenho vontade de subir lá. Né? Tem gente que tem isso, é engraçado. Minha mulher é arquiteta, quando ela vê uma obra, aqueles tratorzinho pequenininho, uma retroescavadeira pequenininha, ela tem vontade de entrar lá porque ela acha bacana aquilo lá. E daí eu fiquei lá até 84, na verdade eu queria seguir carreira nessa área, na área industrial, tá? Com a administração que eu tinha e tal, e estava já assim, quando eu comecei a faculdade, daí já comecei a lá dentro mesmo a fazer trabalhos mais burocráticos, mais administrativos. Saindo da fábrica e indo para o escritório, aí no caso. Mas lá dentro ainda, na produção. Né? Mas daí começou o tal do rodízio. As empresas têxteis estavam com tudo, né, naquela época ali, e começaram a trabalhar 7x7. Entendi. E daí aquilo ali já não deu para mim, né? Porque daí trabalhava domingo, quer dizer, você trabalhava 4 dias e folgava 1. Era 4 por 1, tá? Se não me engano, 4 por 1. Né? E daí era, tipo, você tinha um domingo a cada, sabe lá quanto tempo, né? Daí eu resolvi ou sair ou conseguir alguma coisa dentro da própria empresa. Mudar de setor ali. Né? E daí eu fui para engenharia industrial, tá? Por quê? Porque lá estava vindo os computadores que tinham sobrado, a empresa comprou para os diretores, foi 84. 84? Tá. Eles compraram 10 computadores, mas mais para diversão para os diretores. Tá? Uma fortuna, né? Imagina. Era uma cópia do Apple, porque tinha reserva de mercado. Que era um Cobra naquela época? Era um microengenho. Meu Deus do céu. Nem existe, né? Nem tanta. Mas eu lembro do nome porque eu trabalhei com ele. Era a cópia do Apple II? Era o Apple já completinho, assim, com teclado. Eu lembro eu tive aulas de informática, vamos dizer assim, não era informática que a gente chamava, nem lembro o que a gente falava, mas no colégio, né? Eu lembro que fomos a primeira turma a ter essa aula, e aí eles tinham os Cobra, CP500, CP não sei o que, alguma coisa assim, né? Aquele grandão, todo uma coisa só em um, né? Assim, era gigante, era muito tudo grande. Cópia da Apple, né? Exatamente. Então eles eram, como tinha essa reserva, então assim, você comprava, era tudo clones, né? Tá? Claro, no ano seguinte, já, 85, daí assim, o setor que mais teve sucesso no aproveitamento efetivo daquelas máquinas foi a engenharia, porque daí eu me interessei muito por aquilo, daí trouxeram um rapaz de São Paulo para dar um treinamento lá para nós, eu comecei a comprar livro e tal, né, isso vinha de São Paulo também, e comecei a usar lá a planilha eletrônica, VisiCalc, que foi a primeira eletrônica, primeira planilha, né, se você for para o Google lá, deve achar ainda na imagem eu e tal. trabalhava com o Lotus, né? Lotus 1, 2, 3. Depois. E o editor de texto já tinha também e tal. Né? Claro, não existia undo, nada. Você errou, acabou, né? Com coisa. Mas os menus também, não era menu. Né? Era DOS ainda, né? Era tudo com comandos, Sim, DOS. Impressora matricial. Isso. Sim. E daí, depois, já no ano seguinte, daí eu comecei já a usar o Lotus, em 85, né? E já com o IBM PC, ainda sem Winchester, mas depois já com Winchester, dois disquetinhos. Só né? com disquete. E foi, tá? Quer dizer, ali eu fiquei nessa engenharia até 86, daí eu fui para o CPD, que era o Central de Processamento de Dados, né? Já constituiu um CPD, no caso. E lá dentro eu já fui para dar suporte para os usuários. Quando a gente fala que as empresas de Blumenau, elas criaram esse sininho, né? Foi isso aí, né? Sininho para essas empresas de tecnologia hoje. Basicamente era essa estrutura que os tinha CPDs que eles montaram na empresa têxtil possibilitou isso, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Assim, se a gente olhar a história, né, do setor de tecnologia, a pujança dele hoje e tal, ele só existiu porque antes dele existiu o setor têxtil. Não tenha dúvida. O próprio CETIL, né? Quer dizer, o que é o CETIL, né? O CETIL foi um pool, né, das empresas têxteis, né? Centro Eletrônico da Indústria Têxtil, lá, que tinha
iniciou lá com 4, 5 empresas, né? O Hans Prayon, inclusive, na frente disso. Já conversei até com ele sobre isso daí, na época lá. E depois, obviamente, eles... Né, tinha já uma regra muito clara, né? Se a empresa usasse mais do que acho que era 20% ou 25% do pool, ela tinha que sair. Então, daí foram saindo. Né? Sim, anterior, é verdade. Era isso aí, né? Era um centro de inovação de primeiro a sair foi a companhia, a Hering, depois a Artex, né? Foram saindo e as outras foram ficando. E daí depois aquilo naturalmente virou uma empresa, né? Daí, né, daí já voltou-se para a área pública, né? Mas enfim, assim, virou na época lá um birô de serviço inicialmente, um birô muito forte. Mas por quê? Nasceu ali. Claro. Tá? E os CPDs, né, que é o que o Guilherme comentou aí, eles eram muito fortes, né? O CPD da Artex tinha, sei lá, 70, 80 pessoas, o da Hering tinha mais de 100, né? O da Teca também, quer dizer, eram tudo... Né? E daí... com a questão da China ali, no final dos anos 80, 90, né? Cobertura do mercado, aquela coisa abertura do Collor e tal, aquilo afetou muito fortemente aqui, né? Aí E esse pessoal se esparramou Claro, já começou antes, né? Tem empresas aí dos anos 80 e tal, né? Tá? Mas assim, os que vieram do têxtil foi isso. Então, acho que teve muita gente que foi trazida aí dos CPDs, teve outro lá, o próprio CETIL teve um papel importante também, né, como birô, e daí começou a questão de empreendedorismo. Né? No final da década de 80, então, por conta da abertura do mercado, a indústria entra numa crise pesada aqui, né, a indústria têxtil, e começa a demitir, né, também, né? Sim. E aí os empreendedores, os funcionários que sobravam, vamos dizer assim, formavam as suas empresas para atender as outras empresas, né, em relação à tecnologia da informação. Né? Eu acho que assim, cada um tem a sua história, né? No meu caso, né, eu já nos anos 80 eu já mexia com treinamento. Tá? Então, dentro estava capacitando, estava dando então, suporte lá. A gente montou uma sala, né? E assim, a Artex investia muito, investia pesado. A gente trazia que, assim, saiu uma versão nova, o IBM AT. Né? Daí o IBM PC, daí o IBM AT. O que era? Né? Um mais robusto, já tinha um HD um Winchester na época de 10 mega. 10 né? mega. Nossa senhora. O monitor não era mais fósforo verde, já era colorido. A gente botava aquilo no máximo, caía tinta, corria na tela, assim, né? Caramba. Então, a gente já trazia aquilo, né? Agora saiu um negócio lá, meio com a mão, assim, que era o scanner, né? Pô, alguém ia para Miami e já trazia aquilo. Tudo por baixo dos panos. Não podia. Os IBM, por exemplo, né, a gente tinha até um esquema caso viesse uma visita da Polícia Federal. Já sabia o que fazer. Viesse de uma empresa, plano de contingência. Aprendiam tudo. Né? E a gente tinha na época ali já mais de 50 máquinas, né, e tudo IBM PC. Então, eu estava no suporte, já tinha aquilo, tinha que ir lá e a gente até um lugar para levar, e tudo tinha um plano de contingência. Que coisa. Né? Eu lembro que uma vez o presidente trouxe um diretor, não sei onde é que estava a cabeça, né? Onde foi convidar o diretor da Polícia Federal para visitar a empresa. Meu Deus do céu. Quando a gente soube, assim, meia hora, Pânico. tinham sumido todas as máquinas. Né? Imagina que loucura. Isso foi, assim, um absurdo, né? Claro, Sim. se olhar uma das poucas Faz coisas... parte da história agora, isso que é bacana. Ô, Tomil, mas em que ano tu saíste da Artex? Então, em 92, a Artex já estava... A crise estava pegando lá, tá? E estava havendo reduções e tudo, né? E afetou o meu setor, daí eu estava dentro do CPD e a gente tinha um setor chamado Central de Informações. Então ele eu tinha uma equipe de, sei lá, 6, 8 pessoas sob meu comando, né? Imagina, só nesse setorzinho ali, né? Sim. E dava suporte para os usuários, treinamento, a gente tinha uma sala de aula super bem montada, assim, com 10 máquinas, projetor, tudo dentro da empresa, tá? E, enfim, eu liderava essa equipe, né? Daí, eu já tinha um contato na época, nos anos 80, ainda com o Ricardo Belicanto, que era um diretor da Hering. Certo. Isso foi em 87, 88, e ele me convidou para ir para lá. Aliás, foi antes, 86 para 87. Porque eu estava dando curso dentro da Hering, né? Eu trabalhava na Artex, mas eu ia dar curso na Hering, ia dar curso na FURB, fazia muito isso, né? Daí ele me convenceu a ir trabalhar lá. Aí, no fim, eu acabei não aceitando, né? Mas voltei lá e me expliquei com ele por que não iria.
E daí, em 92, eu fiz o contrário, né? Eu procurei o Ricardo, Entendi. tá? Eu disse, lembra aquela proposta de tantos anos? Ele disse, claro, vamos. Mas Daí sair de uma ele disse, empresa têxtil para ir para outra num momento ruim para a indústria têxtil, né? sim, mas Curioso. a Hering estava diferente. A Hering era Entendi. malharia, o que estava pegando muito era a questão de cama, mesa, banho. Entendi. Tá? A Hering demorou pra crescer, né? Ou ela já tinha o mesmo tamanho que essas outras? Não, a Hering já era muito Já forte. era grande, já A era Hering grande. era muito forte. A Hering tinha, quando eu entrei lá, a Hering já tinha quase 500 máquinas. Né? Era o meu sonho de consumo, né? 500 máquinas. 500 micros. Sim. Tá? Caraca, isso na época. E era uma coisa- daí eu fui lá, ele disse, não, pô, tal, quando é que tu pode começar? Aí eu disse, eu tenho que pedir primeiro a demissão lá. Então, daí eu fui lá, eu fiz um acordo de saída, saí numa quinta-feira, segunda eu estava trabalhando na Hering. Fazendo a mesma coisa? Daí eu fui Capacitando o pessoal? tocar, daí eu também né, já tinha lá o setor, né, mas eu fui liderar a equipe lá e montar lá também o setor de centro de informação, que era o suporte do usuário e informações para a diretoria. Entendi. Então a gente pegava as informações que vinham do mainframe, né, do computador central, trazia para os micros, passava lá o SQL e tal, e levava relatórios, né? E eu ia, inclusive, levava o micro junto lá em algumas reuniões, eu fui da reunião Como da se diretoria. fosse um BI atual, assim, né? É um BI. É um dashboard. Mas né, isso que foi a gente assim em 92, 93, tá? Daí, assim, pra gente também, né, eu sei que o tempo está correndo aqui, né? Quando eu saí da Artex e fui para a Hering, eu já sabia que eu queria empreender. Empreender. Né? Mas empreender hoje, né, tem assim as vantagens e desvantagens de cada época. Verdade, né? de cada Hoje época. você também não é muito fácil, né? Porque assim, tem as facilidades, startup, mas você é muito cobrado, né? Tipo, né? Nasce uma empresa, ela tem que, em um ano, se não deu um ano, Sim. tem que, ano que vem tem que duplicar, tem que triplicar, Vai investidor. duplicar não sei- e quinta plata. Na época não. Que hoje Na época não tinha nada disso, né? Era muito mais difícil, né? E a gente ia no ritmo ali que a gente achava que era correto, né? Então, eu comecei a escrever sobre o que eu queria da empresa lá em 93, né? Daí, em 93, 94, a Hering começou um trabalho de outsourcing, né? De terceirizar atividades. Daí eu comecei a ver aquilo ali como uma oportunidade, Claro. mas de bico calado, né? Não podia Todo falar mundo, pra na ninguém. realidade, em todos os setores da Hering, todo mundo via isso como uma Eu oportunidade. comecei a escrever um plano daquilo, tá? Daí o primeiro cara que eu externei aquilo lá foi o meu gerente lá, da época lá, que era o Enio Vieira. Depois para o diretor, eu ousei falar lá com o diretor, que é o seu Lauro Cordeiro, que já é falecido, né? E eu vi que ia dar, né? Daí a gente montou data e tudo, mas assim, daí nesse momento eu fiquei sabendo que o cara que era meu gerente na Artex estava saindo, que era o Ronei Cascais. É um cara que eu admirava muito, assim, né? Tecnicamente, muito conhecimento. E eu precisava também desse, né? Eu tenho uma veia técnica, mas mais administrativo. Entendi. E ele muito mais Muito técnico. técnico. Eu vi que a gente se completava ali, eu já conhecia ele desde lá de 84, né? Então sabia da seriedade dele e tal. Daí vem a questão da sociedade, né, Pancho? Assim, Do casamento. todo mundo começa hoje uma empresa, a gente vê assim, junta dois amigos, provavelmente a amizade vai acabar, né? Não, mas acho que hoje está todo mundo mais amadurecido nesse sentido. Não todo mundo, né? Mas a maioria. assim, né? Mas se a empresa começar a ir para frente, vai me crescer, aquilo pode virar um problema. Sim. Sabe? Então tem que ter muita consciência. Por que você quer um sócio? Né? Então eu tinha aquilo muito claro. Né? Mesmo assim, a gente ficou sócio 18 anos. Para eu tem 27, agora, né? Vai para 28 ano que vem, né? Vai fazer 10 anos que ele já saiu. E graças a Deus a saída dele foi muito suave, vamos dizer assim, tá? Como deveria ser, né? Com toda a sociedade. Foi uma conversa entre nós, a gente foi meio que percebendo aquilo, sem falar um para o outro, mas quase um ano até que a gente foi, não, realmente de nós tem que sair. Né? E ele saiu muito bem, ficou ainda prestando serviço para nós um tempão. Mas, voltando lá, né, eu percebi ali a oportunidade. Na tá? Hering, no caso. Tá? E daí a empresa já nasceu com o nome ProWay. Ah, é? Tá? Da onde que veio esse nome, Tomil? Da minha cabeça ali. Né? ProWay. Eu queria o Way, né? Já Caminho de contei isso algumas profissionais. vezes aí, né? Tá? E Tem sentido. daí né? tinha daí eu queria, assim, a ideia é que fosse o caminho, né? A estrada. Exato. Porque tem várias denominações, né? O modo de fazer e tal, né? Exato.
E daí o que coloca na frente, né? Eu pensei muito em freeway, mas daí não... Não, da aí estrada, né? exatamente, remete à Tal, estrada, né? E exatamente. green, né? Daí entrou o professional, né? O profissional, tá? Aham. É, Então, isso, quer dizer, quando entrou esse plano de negócio, já tinha esse nome, tinha as definições, aquilo que seria a missão, visão que a gente leva até hoje, Isso. O tá? primeiro emblema nosso tinha vários risquinhos amarelos assim pro lado, assim, né? Ixi, não Tem que lembro. achar aquilo ali, né? É, Nunca de- mais- Não, tem ainda, mas eu lembro que um cara que eu consultei para ver se fazia sentido e tal, foi eu fazia inglês aos sábados, né? Aham. Daí eu levei lá pro professor, Professor de né? inglês. É um cara que eu conheço até hoje. Daí o Lieberto, daí ele disse assim, legal, bonito tal. Daí, mas eu coloquei ProWay embaixo como subtítulo, enfim, né? Slogan. Slogan, The Professional Way. Daí ele disse, não, só tira isso aqui, que isso aqui tá muito fresco. Daí ficou... Tipo, é meio óbvio, né? Tipo, tá redundante, né? ProWay, Professional. Daí como assim, né? ficou informática, pronto. ProWay Informática. Ficou por muito Aí tu tempo. começaste prestando serviço para a Ering? Não, na verdade já o plano que eu defini com a Ering e a promessa e o acordo era que desde o primeiro mês o faturamento não poderia ser 100% da Ering. E ele teria que ser cada vez mais decrescente. Sim, mas Tá, num período ideal, né? assim, Pra não teria que depender ser- só de um Ah, cliente, né? Eu tinha o plano de primeiro ano e tal, e isso foi cumprido. Assim, acho que em 2 anos ele tinha que ser menor do que 40%, né? Mas ele, sim, a gente começou prestando treinamento E a empresa E- começou onde? Em primeiro lugar. Pois é, a sede da empresa era onde? no edifício Ering. Mas Isso é antes coincidência, disso- tá? Que é Mas ali antes na... disso, não teve outro lugar, né? Não, foi ali, na Rua Primeiro? 15. A 15 de novembro, Mas aí tinha inclusive. só um escritório, provavelmente. Não, tinha tinha ainda- um... não A tinha gente uma sala de alugou aula já? 2 salas já Já grandes. tinha 2 salas de aula. Tá. Eu achei que fazia essa capacitação nas empresas. Não... Fazia. Também, né? Daí tinha uma sala de treinamento dentro da companhia, né? E já em 95, foi quando a gente criou lá, tá? Nós compramos os primeiros micros da IBM, tá? E Nossa, pelo 95, conhecimento que tinha IBM. Aptiva. Era IBM Aptiva, Aptiva, eu provavelmente. acho que era, mas É. era assim, pô, umas máquinas muito bonitas Sim. assim e tal, né? E daí já a sala do lado já era sala de treinamento. Naquela época que se comprava computador com kit multimídia. Ah, Tem kit Sim, multimídia? Já né? veio com Tem kit, com tem modem. um micro, O kit multimídia nada mais é do que a placa de som e as Aham. caixinhas de E som. as caixinhas de caixinhas. som. Porque tinha a opção de não comprar isso, né? De comprar Aham. só o computador sem as caixinhas de som, sem a placa de som. Aí ficava só aquele som natural do computador, que é uma coisa horrorosa. E até e nessa época ali, assim, o Windows ainda era né? E começou Tava o Windows engatinhando, 95, né? era o 3.1 que Eu usava, lembro que né? quando eu entrei na 3.11. Ering, era quase tudo DOS, só DOS. Pois é. Era na base ninguém usava mouse, né? Não precisava de mouse Só tá no aqui. teclado. Tá. Então, E aqueles tecladão bom, né? Eu gostava daqueles teclados que tinham... Era mais pesado. Era... Hoje em Sim, dia sim. o que eles usam Pra jogos, se né? chama mecânico, né? Exato. Que é o mesmo estilo, que daí o cara tecla, ele tem que Que dar... eles usam para jogos hoje, Ah, é verdade. hoje em dia. É verdade. E é muito bom aquele teclado. Então, a ProWay nasceu lá nessa época, né? E a gente já começou muito forte com treinamento, mas fazia outras coisas também. Fazia essa prestação de serviço. E daí, inspirado aí que a gente tinha equipe alocada dentro da Ering, a gente começou a alocar em outras empresas. Tinha equipe ali Outsourcing, né? nos anos 90, a gente tinha uma equipe alocada na Karsten, tinha equipe alocada numa empresa que estava aqui no Blumenau na época, a Companhia Américas, que eu acho que até já fechou, tinha lá mais 3, 4 pessoas. Tinha na Via Cred, inclusive com carro para dar suporte e tudo. Chegou a ter um volume lá de mais de 40 pessoas alocadas. Caramba. E daí foi uma decisão ali, digamos assim, uma decisão bem difícil, né? Do tipo, não, a gente precisa se focar em treinamento. Tá? E daí a gente foi desligando isso. Quando chegou aí na virada dos anos 2000, a gente estava reduzindo bastante esse negócio Esse atendimento e direto nas querendo empresas crescer. Daí foi onde eu comecei a olhar, um belo dia eu estava passeando no shopping e vi que fechou a Casa Bahia. Aham. Né? Pensei, porra, isso é um sonho, né? Aquela área gigante, né? Tá? E daí foi convencer nem o shopping estava convencido daquilo, né? Esse cara vai vir para cá, vai quebrar, né? O Zé Eduardo era o... Sim, Baljão aí da... Isso era Daí 2001, o Zé né? Eduardo me conheceu a Dartex, foi em 2000. 2000 ainda,
para 2001. 2000 a negociação Naquela época começou. que todo mundo tinha que aprender, né? Porque... O shopping tinha acabado de abrir, né? Abriu em... Não, Não, o shopping abriu em 93. Né? 93. Mas é que a década de 90 já foi a década da chegada da informática de vez. Assim, aí que a coisa... E todo mundo tinha que aprender, tinha que correr atrás, porque senão ia ficar para trás. Ali a gente trazia já na década de 90 muitos treinamentos que não tinha. Em lugar nenhum, assim, a gente só tinha na ProWay e no eixo Rio-São Paulo, tá? Então, como a gente conhecia, eu e Ronei lá, a gente conhecia muita gente boa, né, em cada área. Então, Linux, né, a gente foi os primeiros a dar curso, Delphi, assim, vários títulos da época lá que eram, né, a parte de desenvolvimento, a gente sempre foi muito forte, tá? Então isso ali começou a criar, né, e fortalecer o nome. Aí, mas precisava fortalecer a marca, né? Eu queria, né? E daí o primeiro cara a convencer foi o Ronei, né? O Ronei era sempre um pouco mais Pé atrás. conservador, né? Tal, e eu era mais gurizão também, né? Tá, e vamos tocar e tal, né? Queria crescer e o shopping, não é como hoje, né? Hoje um jovem não vai para o shopping. Sim. Naquela época não. O shopping era o point, né? Exatamente. Tá? E eu queria também assim, né? A gente começava a ter muito jovem fazendo curso com a gente, e daí os pais iam buscar lá embaixo, não tinha nem como parar, e precisava também ampliar. Claro. Né? Era mais confortável lá, né? E daí a gente foi para lá, tá? Foi uma pernada Mudança bem grande, né? Porque ali o aluguel não é barato, né? Não, o aluguel assim foi, sei lá, 4 vezes mais caro, Pois né? é. As salas nós não conseguimos ocupar tudo, trouxe lá, né? E ficou Mas a metade. não ocupou todo o espaço da Não. Casas Bahia, né? A gente só deixou, ocupou tudo. Só Ah, é? deixamos, tinham 300 e poucos metros quadrados. Geralmente loja de shopping tem 20, 30 metros. Sim, exato. Tá? São Então, minúsculos. né, era um espaço lá de 10 lojas. Só que daí, assim, para nós não interessava a vitrine. Então, nós, inclusive esse desenho, né, um desenho que foi feito dentro da ProWay e levado para o shopping como proposta. Né? Tipo, a gente fez um L, onde deixou espaço para 2 lojas de frente. Entendi. Que hoje é o Bradesco, não é mais Bradesco? O Bradesco, Acho que ali o Bradesco e o... Mas o Bradesco saiu, acho que agora tem Mas outras era lojas. ali naquele Tem a Companhia do corredor. Homem, né? Tem o que? A Paquetá ali, tem aquele corredor Isso. ali. Naquele corredor do Paquetá. Agora, né, ali tinha uma entrada da Não ProWay, lembro que uma loja que loja era. nossa, né, com uma frente pequena. Eu E lembro que a daí- frente era pequena, por isso que estranho quando tu falasse Casas Bahia, mas peraí, a frente era pequena, eu lembro que era Sim, só um... mas ali para trás É que abria, né? ampliava, Claro, né? tinha uma A sala de gente aula. demoliu uma parede gigante lá e fizemos outra 1 metro adiante, assim, uma Aham. coisa absurda. A gente investiu na época ali, tá? Eu fui fazer Dreamweaver lá, eu não sei por quê. Na realidade eu sei sim, porque eu trabalhava na época na TV Galega. 2000, 2001, 2002. E a TV Galega foi a primeira aqui a colocar um site que tinha atualização diárias. E aí eu ajudei a desenvolver o novo site da Galega, com as ideias, né? Sim. E o pessoal da Filter, eu lembro que foi que desenvolveu o site em si. E aí eu adorava aquilo, né? Falei, cara, eu preciso saber Dreamweaver porque, né? Sim. Dreamweaver. Era o que tinha que fazer para alguma alteração e tal. Ah. E aí fui fazer, mas nunca usei. Nós éramos autorizados da... Como é que é o nome da... Macromedia. Macromedia, né? Tá. Eu isso fui, aí. inclusive, em eventos em Brasília, de evento só das autorizadas, né? Autorizado Microsoft, né? Acho que os quadros, um belo dia lá, na Aero Guilherme jogaram tudo no lixo, mas tinha quadro lá assinado ainda pelo Bill Gates. Olha que usando, legal. né? Em 99 a gente era autorizado. Acho que tá em algum lugar isso aí. Década de 90 tinha as feiras também, né? As Tinha feiras. Coninfo aqui, eu não lembro que época que começou a Coninfo. Eu assim, ó, a questão de feiras, tá? Em 90, né? Era um grupo muito pequeno, tá? Era eu, o Roberto Heller, o gerente da Souza Cruz, né? Eu estava com o Martex ainda, o Joaquim da companhia, o Ricardo e tal. Era uma meia dúzia, 8 pessoas, tá? Que a gente criou o Coninfo do nada. Olha. Tá? O Coninfo, na verdade, a gente pegou uma menina lá que era desenhista e fez aquele um cone, né, colorido, tá? Eu tenho uma camiseta daquilo até hoje, tá? No CorelDRAW, E a gente tocava a feira na Proeb, trazia patrocinador, tudo esse grupinho, tá? O Ney Azambuja era o nosso cara de marketing, tá? E dentro da Vila Germânia. Exatamente, tá? o pavilhão A. E daí o que sobrava era tinha- nosso, tá? Eu Sim, lembro sim. que o meu primeiro, assim, um computador, né? Eu comprei lá por só de patrocínio lá, que eu estava fazendo a minha parte, tá? Eu comprei lá, eu gastei meus $4.000 lá em máquina e não sei o quê. Loucura, né? Tá? Isso não é assim, ó, 91, Exato. aí, 92.
Daí, em 93, cresceu o olho do Marcos Gonçalves, que era o dono da Fenasoft. Isso, lá em São Daí ele Paulo. disse assim, ó, vocês vendem, eu levo a Fenasoft lá, acabo com a feira de vocês. Ele é Isso bem aí. arrojadão. E daí a gente vendeu, Aham. né, a Coninfo para a A Fenasoft. Fenasoft. Tá? Daí, daí, o que aconteceu foi, durante o governo do Luiz Henrique, daí 2002, 2003, tá? 2003 para 2004, o Max quis tirar a Coninfo, olha se a gente ia aceitar um negócio desse, né? Aham. Tirar de Blumenau e levar para Joinville, Meu Deus. tá? E nasceu aqui o negócio, Naquela época né? era pior ainda a rivalidade, né? Imagina. Logo Joinville, né? Mas Exatamente. assim, levou e foi um fracasso. E daí Se deu mal. se deu muito mal, né? E daí daí o Bluesoft aqui criou o Bluesoft Brasil. Ali. Inclusive eu fui presidente de feira, né, do É Bluesoft verdade. Brasil no último ano dele, em 2004. Daí eu tive assim, ó, a consciência muito clara, tá? Eu já era conselheiro do Bluesoft na época lá, de que não fazia mais sentido a feira. Tá? Teve mais uma edição, acho que ainda em 2005, tá? Mas acabou a época das feiras. Tá? Tanto é que de vez em quando eu vejo assim, teve umas tentativas depois, mas eu sempre deixei muito claro, só, olha, é congresso, é você trazer pessoas e tal, mas exposição, De produto, de tá? software. Eu sempre né? assim, a gente meio que passava quase o pires nas empresas Uhum. para, por favor, vá lá expor. Sim. Né? Não fazia sentido. É. Não, eu lembro que nessa época também as grandes empresas já apresentavam os produtos delas já em grandes eventos, né? Eu lembro que Sim. em 97 eu trabalhei em São Paulo, 96, 95, morei por lá e já tinha, eu lembro, mobilização assim, da IBM fazendo grandes eventos. Não, nos anos 80 eu fui em do grandes Aptiv e feiras, tudo né? mais, é loucura. Tinha Sucesso Brasil, A Sucesso, foi a exato. maior feira depois. A Fenasoft nasceu pequeno, né? Uhum. A Sucesso era itinerante, ela acontecia em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Eu fui em Jacarepaguá, teve feira lá, a gente ia lá e tudo. Foi uma época de feira. né? Uma Mas época foi que- anos 80, anos Exato. 90, né? Daí veio a feira de varejão. Aham. Né? A Fenasoft era uma feira de varejo para o Verdade. usuário. Isso. A Sucesso era uma feira técnica, né? E é nós que sabia o que ia haver lá dentro, tá? E daí dos anos 2000 ali já começou a cair bastante, né? Entendi. Então, tanto é que a Fenasoft também acabou, né? Acabou do nada, assim. Do nada. A gente está encaminhando para o final. Foi bacana até, porque assim, na outra entrevista que o Sérgio deu, a gente focou muito mais na ProWay, né? Isso, aham. E Então, lá, essa- então, tem a continuidade do que a gente conversou aqui, na realidade. Essa aqui é a parte 1 e a parte 2 a gente já tinha Aham, gravado, mais ou sim, menos isso aí. A gente tem que fazer 4 perguntinhas. O Guilherme não tem as perguntinhas aí, né? Não tem. Não tem as perguntinhas. Ih, eu vou ter que lembrar das 4 agora, então. Minha Nossa Senhora, 4 perguntinhas para acabar com esse papo logo de uma vez, Tomil. Primeiro, qual foi a maior dificuldade na tua carreira, assim, como empreendedor? Ou, sei lá, uma escolha ruim que fez? A gente teve várias dificuldades, tá? Mas eu acho que a maior de todas, né, aconteceu ali quando pré-pandemia, tá? A gente resolveu, né, mudar de local e tal, né? Investir pesado e o Brasil não estava em momento de investimento. Vocês estavam onde antes? Eu No até shopping. esqueci. No shopping. Ah, tava no shopping. Né? A gente É. perguntando, mano, E Tava a no gente shopping. ficamos do shopping 2001, ficou a operação mais antiga do shopping, Sim, né? Saí de lá, ganhei 2 placa, décadas, rosa e tudo, né? Que legal. E saímos de lá em 2019, Aham. tá? Mas e daí, essa decisão foi 2016 e tal, sabe que aquele ano ali não estava legal, né? Sim. Tá? E daí o prédio atrasou a entrega, foi um estresse muito grande. E depois, logo veio a pandemia, A né? pandemia. 2020, quer dizer, foi... Porque aqui vocês multiplicaram o espaço por quanto aqui, na nova sede? Ali dobrou, né? Dobrou. O espaço Dobrou. físico. Pois é, imagina. É. Mas daí com o EAD, daí, né, além de dobrar e também a questão do online e tudo, quer dizer, isso, se pensar em termos de empresa, quadruplicou, É que a quintuplicou. gente separa de assim, a gente tamanho. chama de online treinamento quando é ao vivo, né? E o EAD é o treinamento que tá gravado. Então a entendi. gente tinha muito mais possibilidades, né? Entendi. A partir desse momento. Então, assim, aumentou fisicamente e tudo, né? E de repente veio a questão da pandemia, ali foi bem difícil, eu lembro muito bem de eu ser um dos últimos lá a passar a chave realmente, com a polícia já visitando, né? Tipo, fazendo pressão, a gente teve visita inclusive, da polícia lá, Aham. vocês vão fechar ou não vão, né? E tal. Isso Na época do lockdown, isso. foi bem, ali foi bem difícil. Tá? Acho que foi um dos momentos, teve vários momentos difíceis, vários momentos bons, mas... Aham. tá.
Mas a empresa, tu acha que nesse momento perigou a empresa ou tava... chegasse a pensar assim, pô, vou fechar esse negócio por causa da pandemia? Não, Não. Isso não Antes- passou pela cabeça. Não passou. Mas Que, antes, sim. assim, de que a gente estava em dificuldade extrema ali, sim, tá? Porque as dívidas estavam ali, teve que renegociar, né? A gente fez investimento grande e tudo. Aí foi tudo negociado, não atrasou com ninguém, tudo certo. Tá. Quem foi um mentor ou alguém que tu tens como referência na construção da tua carreira ou até na construção como pessoa mesmo, né? Ou uma inspiração, alguém que tu lês e gosta, enfim. Além de Jesus Cristo. Além de Jesus Cristo. Assim, eu sempre admirei muito, tá? Eu acho que se hoje eu tivesse as condições, né, que não teve, né, o meu pai seria um empreendedor, tá? Ele sempre foi muito inventivo e virador, sabe? Eu acho que ele sempre foi uma inspiração muito grande para mim. É que hoje a gente estava falando da dificuldade, da facilidade de empreender. Hoje eu acho que é mais fácil no sentido de que as pessoas têm ideia hoje e querem empreender Sim, já de cara. sim. É meio natural isso, né? Antigamente não tinha esse ímpeto Não, inicial. quando eu assim. comecei, eu não podia errar, né, Sim, Pancho? exato. Tá? Eu tinha assim, isso foi em 95, o Guilherme já estava ali com 2 anos, né? Tá? A Nayara, né, já estava ali com 10, 11 anos, tá? Então, assim, a minha esposa não trabalhava de casa, né? Eu simplesmente fui lá e saí sem nada. Imagina. Tipo, não podia, não tinha como errar. Né? E tinha que faturar o primeiro mês já e dar conta de Exato. pagar os E salários. tinha essa cobrança que tu falaste, né? Tem isso também hoje, mas acho que naquela época era mais ainda, era maior. Essa cobrança de dar certo, né? Não. Se Vamos você fracassar. fracassasse naquela época, se era visto como... Não, para começar de novo, quer dizer, Era em ruim, casa era mesmo, difícil. né? A tua mulher ia te deixar, né? Exato. Não, de novo não, né? Vai arrumar um Já emprego, né? insistiu numa burrada, Sim, vamos dizer assim, uma vez, vai insistir duas vezes, pô. Se bem que ela, assim, ela foi muito, né, na época lá, apoiou bastante. Inclusive, a primeira sede lá foi ela que achou lá. Ah, que legal. Achei um lugar aqui bacana, Lá no tal. Lá no no shopping, Shopping ela H? foi lá, olhou antes e tal, Aham. trouxe para mim. Foi ela que achou aquele espaço lá. Então, a primeira sede da Proe foi ela que definiu. Então, foi bem tranquilo. Bacana. Tomil, se fosse empreender em algo totalmente diferente, sobrou um dinheirinho ali, não quero mais saber da Proei tanto, né? Tá lá. Onde é que tu colocaria esse dinheiro? Em que negócio? Em que setor? Assim, tem a visão de hoje e a visão daquela época, né? Sim. A visão da época, o que eu sabia fazer era isso, né? Mexer com tecnologia, tá? Hoje, eu gosto, né, de fazer alguma coisa, eu acho que eu faria alguma coisa na área de ecologia. Eu gosto, assim, né, talvez, sabe, de jardinagem e tal. Tu mexe com isso? Eu não mexo, né? Mas é um negócio que dá prazer, né? Quando a gente mexe, sabe, você ou realizar alguma coisa, né, marcenaria, sei lá, coisa manual, assim, eu acho que me daria mais Tá um negócio, prazer. o cara trabalha a vida inteira com o virtual, né? É, Sente falta eu acho do que contato com a terra, exatamente com a planta. isso, tá? Eu acho que essa coisa ali, né, da gente estar muito no virtual, Exato. né? Tá? Mas sem perder, eu acho que assim, né, tanto empreender, né, você pode empreender sem perder os valores, né, o respeito. Com certeza. As regras Hoje, estão aí, quem gosta de pagar imposto, mas tem que pagar, vou fazer o quê? eu acho que aos poucos as coisas vão melhorando, assim. Acho E que o assim, empreendedor hoje já tem essa a visão. empresa hoje, né, como eu falei, quando começou ele era menino, tal, agora está aqui, né? Então assim, né, o que é até a definição de sucesso, Exato. né, e de realização, sabe, Para mim, Pancho? sucesso é quem consegue conciliar da melhor maneira possível o né? pessoal com o profissional. Esse cara Quando eu era guri, eu via lá a propaganda, sucesso primeiro, a propaganda do Hollywood, né? Vá com Hollywood, King Size Filtro, ao sucesso. É verdade. Para mim, ela está mais ligada, assim, ó, o sucesso para mim é um sucesso de mim para os outros, né? Se alguém vai olhar para mim e dizer, esse cara não teve sucesso. Eu olhando para mim mesmo, eu digo que eu tenho, tá? Eu estou aqui, né? Esse momento aqui para mim, né? É um momento de sucesso. Estou aqui conversando com vocês. És uma referência. Tua empresa Obrigado. é uma referência, com Se certeza. alguém está dizendo isso, né? Tá o meu filho aqui no lado, que eu vejo que ele, na minha visão também, tem sucesso. Ele não vai ter sucesso, ele tem sucesso já agora. Minha filha está lá trabalhando junto. Né? As pessoas que estão lá, né? Eu vejo que elas estão realizadas. Né? Então,
isso para mim é sucesso. Claro. Tá? A questão assim de você, né, definir agora, sucesso é andar de Ferrari, né? Tinha muito essa visão, né? Acho que ainda É. muita gente, claro, segue esse valor, vamos dizer assim, né? de Eu ter acho que se sucesso. você não tiver, né, a questão resolvida, profissional e pessoal, também, o cara é um Exatamente. sucesso no profissional, mas é um fracasso no pessoal. Exato. Não existe isso, né? Existe meio sucesso. Né? Até na entrevista anterior, vocês podem procurar, umas 2 ou 3 atrás, a gente falou com o Carlênio da Sênior, né? E ele dizia justamente que a nova geração está pedindo por qualidade de vida. Sim. Ela avalia muito isso na questão de mudar de uma empresa para outra, por exemplo, né? Não é só a grana que faz diferença. Antigamente era a grana e o poder, a possibilidade de ascender numa empresa, né? Hoje não. Hoje diz que o pessoal pesa muito a questão da qualidade de vida, as condições que ele vai ter para fazer o extra, né? Vamos dizer assim, que tem que ser feito fora da empresa, né? Eu acho o que extra aqui, não, o Pancho, principal, né? eu sei que a gente vai estourar o tempo, daí depois a Maria faz a edição lá, né? Mas assim, ó, né, me empolguei, eu acho que vale a pena comentar isso. O Entra 21, né, o More Devs to Blue, Certo. eles me dão satisfação Imagino. profissional muito forte. Com certeza. Tá? Pessoal também, né, Tomil? Pessoal, Vamos profissional, porque eu tenho certeza, né, assim, ó, guardando as grandezas, tá? Eu lembro muito bem lá nos anos 2000, né, eu admirava muito um cara que você deve conhecer, o Muhammad Yunus, tá? Muita gente critica, mas a maioria, o cara ganhou o Nobel da Paz. Eu não sei se foi 2006, Não lembro 2007. Foi ali meados dos anos 2000, tá? Daí, claro, foi conhecido mundialmente. O que ele é? Um banqueiro, Sim. né? Detestável, né? Tá? Banqueiro, tá? Mas ele conseguiu fazer da profissão dele ajudar as pessoas. Lógico. Tá certo? Então, assim, isso é indiscutível. Criou lá o Banco do Povo, depois foi imitado e tal, levado para outros países. Então, conseguiu criar alguma coisa. Então, eu percebi o seguinte, né? A gente consegue fazer alguma coisa diferente, tá certo? Por quê? Vinha muito pedido, os custos da ProE não são baratos, né? E eu acho que com o Entra 21, né, a gente tem conseguido fazer isso. É a tua sabe? missão social, de certa forma, tá e ali, o legado, né, que tu deixa para a sociedade. Ali consegue se fazer, eu acho que o capitalismo, né, você consegue, assim, juntar o social com... Certamente, não tenho dúvida. Senão não funciona. Exatamente. Tá? Eu lembro muito bem quando eu fui defender isso lá em Medellín, deixei muito claro, eu era o único empresário lá, tipo assim, né, o lobo e um monte de galinha solta, né? Tá? Porque o resto tudo era tudo de entidades. E eu deixei muito claro lá e foi compreendido só. Todo mundo que tocar esse projeto vai ganhar dinheiro com ele. Tá certo? Algum dia, eu sei disso, tá? Ele vai acabar. Claro. Né? Infelizmente, né, isso a gente tem conseguido, mas ele vai acabar logo ali na frente, em algum momento e tal. Vai ser substituído, espero, por outras coisas, tá? Mas dá para sim, para empreender sem perder essas convicções. Certamente. Sérgio, para acabar de uma vez, o que tu dirias para o Sérgio Tomil com 19 anos, aquele 19 anos que provavelmente estava estudando, né? Imaginou que estava fazendo administração e trabalhando na Artex. Ferrado, se né? tu pudesse trabalhando que nem um louco, estudando à noite, o que tu falarias para o Tomil de 19 anos hoje? Eu vou pegar outra referência ali, tá? Tu já viu o poema Estantes, que dizem que é de Jorge Luiz Borges, mas dizem que não é e tal, né? Se eu voltasse, pudesse ver minha vida de novo, né? É bem interessante, tá? Eu pedi para ler esse poema, tá? Só vai lá ler esse negócio. Reflita sobre isso aqui. Tá? E por quê? Para você aproveitar mais cada momento, sabe? Eu vivi isso muito ali quando eu realmente quase saí, né, desse plano que está aqui, muito claramente, tá? E não foi só por causa disso. Você está falando da Covid, né? Ele ficou internado. Entubado, né? E realmente, assim, literalmente à beira da morte. Beira da morte. Mas eu tenho isso, assim, já, não nesse momento só, né? Mas, assim, já tenho uma convicção muito clara disso, tá? Eu acho que, assim, você aproveitar mais e saber, é muito difícil, tá? Tu reconhecer um instante, um momento, que é o nome do poema acho que é Instantes, né? Eu não lembro que também. Que aquele momento ele é especial, sabe? Às vezes você está Todo momento que a procurando, gente né, uma vive, viagem e tal para ter um momento, e não vai acontecer lá. Tem que fazer do momento na que viagem, vivendo um momento especial, de alguma forma. Talvez é o momento mais especial da tua vida, tá? Você não reconheceu, ele vai pensar nisso depois. E talvez tentar deixar isso mais claro. Eu diria isso, tá? O resto vem. Tá? Profissionalmente, se você trabalhar, vai vir, né? Estudar, trabalhar, a coisa vai acontecer. Maravilha. Sérgio, obrigado mais uma vez pela tua participação. A gente já deu 1 hora já?
Vai bater uma hora, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Mais uma vez o Sérgio aqui, então Obrigado. obrigado mais uma vez. Guilherme, obrigado por Obrigado. ajudar aqui, né? De Aham. agora em diante, na realidade, vamos ter alguns programas aí com o Guilherme aqui Estamos juntos. como host no lugar do Rafael. Aham. Obrigado mais uma vez, obrigado a você também. Não se esqueça, @ProWay no Instagram, @ProWayInfo. Guilherme que fala. ProWay Info. Info. E até o pessoal. É Guilherme Tomil, _GT. GT. Isso. O Tomil, o Sérgio tem Instagram? Tenho. Sérgio, acho que é Sérgio José Tomil. Sérgio Tomil. Tomil. Tudo junto. E o meu Pancho com BR e também o do Antes Tarde do Que Nunca, @podcastATDQN. Abraço pra vocês e até mais.